Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Eu estava num grupo de WhatsApp, fiz uma pesquisa no story do Instagram sobre qual tema gostariam que eu falasse nessa live. Ficou empatado ali em 33% cada um sobre Nexo Técnico Previdenciário e FAP e também PPP eletrônico e e-social. Pedindo ajuda para os meus alunos, para os meus amigos aqui, eu fui no grupo de WhatsApp e disse: pessoal, mandem perguntas e em cima das perguntas que vocês fizerem sobre esses temas, eu vou falar na live. E estão aqui as perguntas, ó. Teve perguntas sobre NTEP, relação dele com o FAP, né? O nexo que os acidentes de trabalho trazem com o FAP, que inclusive 70%, 80% disso é a ergonomia que causa, com a nossa querida Amanda Muniz aqui presente, que amanhã vai dar uma super aula bônus lá no Desvendando o SAT. Teve pergunta aqui sobre CAT e INSS, o benefício, como é que fica caracterizado. Teve pergunta sobre o código GFIP do PPP, como é que caracteriza, se isso tem a ver com insalubridade. Desculpem. Se isso tem a ver com insalubridade ou não. Pera aí que eu me engasguei. Enquanto... Voltei. Deixa eu desligar. Pronto. Alguém estava atrapalhando a live me ligando. Agora eu desliguei ali o negócio da coisa, tá? A Amanda gostou da minha garrafa, ó. É Tupperware, ó. É da Tupperware. É muito boa as garrafas da Tupperware. Vamos fazer um encontro sábado de tarde com chá com bolacha para vender Tupperware. Voltou, tá? Então, sobre os códigos GFIP, uma pessoa perguntou que o engenheiro disse que não tinha, que o código GFIP era 00, porém a empresa paga insalubridade, e será que isso estava certo ou não? Tá? Os campos do PPP, ali de onde é que vem os eventos, se a ausência de riscos, se eu fiz a avaliação e determinei que tem ausência de riscos, eu devo enviar isso para o social, já que é ausência de riscos, sim ou não? Né? Então, enfim... Foram perguntas aqui, várias sobre código GFIP do PPP. O pessoal está com bastante dúvida, tá? Então é isso, tá, pessoal? Eu vou responder essas perguntas aqui, vou fazer algum contexto sobre isso. E vocês podem ir fazendo perguntas ao longo aqui da live. A hora que eu acabar as perguntas daqui e vocês não tiverem mais perguntas daí, a gente encerra a live, beleza? Se alguém quiser participar, pode mandar a pergunta aqui ou pode clicar na câmerazinha aqui, pedir para participar ao vivo e falar comigo aqui, não tem problema. Esse Instagram aqui é nosso, se fosse só meu, não era um Instagram, era um espelho. Eu ia para frente do espelho e falava comigo mesmo. Já que tem vocês aqui junto, o Instagram é nosso, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar por uma pergunta extremamente triste de responder, porque ainda é uma coisa muito comum o pessoal confundir insalubridade com atividade especial. Hoje eu fiz uma coisa que eu honestamente me arrependi, que eu não gosto de fazer, não vou fazer mais, e a pessoa que faça o que quiser da sua vida. Mas de vez em quando as pessoas que começam a seguir meu perfil, eu dou uma olhadinha no perfil da pessoa, porque às vezes também tem conteúdo interessante e eu gosto de seguir de volta eventualmente ali, se o conteúdo for do meu interesse, né? E logo que eu abri o perfil, pessoal, obviamente não vou citar o nome do perfil aqui, né? Eu vi uma postagem destacada, a segunda postagem ali do feed. LTCAT, entenda o que é esse laudo. E opa, LTCAT me interessa, vamos ver se tem algum detalhe, alguma coisa que às vezes a gente não leu ainda, não estudou ainda, né? E aí eu fui passando assim, ó, o LTCAT é um laudo, não sei o que, o LTCAT blá blá blá. E no terceiro quadrinho que eu fui passando do carrossel ali, do passo a passo, aquele dos quadrinhos tinha, e a sua finalidade é determinar os trabalhadores que estão expostos a atividades insalubres e periculosas. E aí eu pensei, meu Deus, em pleno 2023, pessoal, 2023, com o PPP eletrônico vigente, qualquer um de vocês que não fez isso ainda, eu recomendo, consulte o seu PPP eletrônico, caso você seja CLT. Vá no vá no aplicativo do meu INSS,
com a senha .gov no CPF de vocês ali, com a senha .gov, seja no aplicativo para celular ou seja no site do meu INSS, façam o login com a senha de vocês, .gov, e vocês vão lá no menu e vão ali em certidões, extratos e outros serviços, eu acho. Abram aquele submenu ali, aquela abinha, e lá no final vai ter PPP eletrônico. Vocês clicam lá e vai aparecer o PDF lá para vocês baixarem o PDF do PPP de vocês, tá? Em pleno 2023, com o PPP eletrônico já rodando na mão dos trabalhadores, ainda nós temos profissionais falando publicamente, querendo ensinar. Não é nem fazendo merda para os seus clientes. É falando merda, querendo ensinar merda para os outros, tá? Com todo respeito aí, claro, né? Com todo respeito. Mas falando que o LTCAT é para caracterizar insalubridade e periculosidade. Meus amigos, isso é de uma impropriedade técnica. Isso é de uma inexatidão de interpretação assim, ó, gigantesca, grotesca. E esse LTCAT que conclui insalubridade, ele não vai ter nada para ser enviado para o E-Social. Porque quando procurar lá no S2240, tá, mas aonde que está aqui o campo da insalubridade para me informar? Não vai ter. Ou não vai conseguir enviar, ou vai ter que inventar algum código lá, sem saber o que está fazendo. E ó na empresa, ó, pimba! A empresa que se lasque depois, se explicando para a Receita Federal. E o auditor da Receita lançando crédito por arbitramento, porque o LTCAT da empresa não existe. Um LTCAT que conclui insalubridade não é um LTCAT. Logo, a empresa que tem um LTCAT que conclui insalubridade não tem um LTCAT, porque ele não existe, e vai pagar uma multa de R$ 31.100 ou R$ 31.000,01. E se não tem LTCAT, tem PPP? Não. Se não tem LTCAT, logo não tem PPP. Então, cada PPP que não existe, ou seja, cada empregado, é mais R$ 3.100 de multa. Tudo porque tem engenheiro ainda ensinando que o LTCAT tem que concluir insalubridade. E não. É a mesma coisa que temperar feijão com brita. Não funciona, né? Não, são finalidades diferentes. O feijão é alimento e a brita é para fazer concreto. É para botar no chão. Tem finalidades diferentes, pessoal. Então, cuidado. Cuidado, tá? Em pleno 2023 tem gente ainda fazendo publicação colorida e bonita no Instagram dizendo que o LTCAT é para concluir insalubridade. Cuidado, meus amigos, tá? Então a pergunta dessa minha amiga ali foi o seguinte: tem uma obra rodoviária onde o pessoal mexe com massa asfáltica, eles recebem 10% de insalubridade e o engenheiro que fez o laudo LTCAT disse que não tem aposentadoria especial, que o código é 00. Eu acho que está errado. Eu acho que eu tenho que informar lá na Cefip o código GFIP 04. E aí ela fez a pergunta, né, para me falar sobre isso. Nós temos vários problemas nessa frase, nesse parágrafo. Primeiro deles, se o engenheiro concluiu, quem é que fez o laudo? Foi o engenheiro. Então, se eu contratei um engenheiro, o engenheiro fez o laudo, emitiu o RT, colocou o CREA dele ali, fez as avaliações ambientais e fez uma conclusão, o que eu quero questionando esse engenheiro? A responsabilidade do laudo é dele, entendeu? Então, primeiro ponto, porra, se é para você dizer se está certo ou está errado, faz você o laudo. Não estou criticando a nossa amiga, pelo amor de Deus, tá? Estou falando de forma genérica aqui. Então, assim, ó, primeiro ponto, o responsável pela informação é o engenheiro. Não é você que vai mudar a informação. Você pode questionar o engenheiro. Ô, seu engenheiro, você poderia me explicar como você chegou nessa conclusão? Ok, isso você pode questionar ele, sem problema. Mas não altere jamais a informação que ele concluiu porque você acha que a conclusão está errada. Não faça isso. Você vai estar alterando uma informação de um laudo que tem uma função legal em função aí da sua percepção, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, código 0004 não existe mais, pessoal. O código agora são só 4. É 1, 2, 3 e 4. Não tem mais o 0 antes. Não tem 2 dígitos. É um dígito só. Aqueles múltiplos vínculos lá, 05, 08, aquilo também não existe mais, pessoal.
como é que funciona agora a questão dos códigos GFIP? Segundo ponto aí dessa frase que também precisa uma lapidação aí nessa informação, tá? Independente do engenheiro agora tá certo ou tá errado, independente do código ser especial ou não especial, ele não vai ser 00 nem 04, porque agora os códigos são 1, 2, 3, 4. Como é que funciona? Eu concluí no meu LTCAT, tá? E aí nós já vamos caminhando para outra pergunta, que é da onde que sai o GFIP lá no PPP, como é que é montado o PPP. Então eu concluí no meu LTCAT que não tem atividade especial, da Jéssica Contini Pilate, que entrou na live agora. Não existe atividade especial. Por quê? Porque a Jéssica, que acabou de entrar na live, ela é minha assistente de marketing. Ela trabalha comigo na mesa lá do meu lado, no ar-condicionado, tomando chimarrãozinho, cafezinho no 10º andar, com uma vista maravilhosa. Entendeu? Tem algum agente nocivo lá, tirando me aguentar falando bobagem o dia inteiro? Mas que me aguentar não está no decreto, então não é agente nocivo? Não. Então a atividade dela não tem atividade especial. Qual vai ser o código que vai ser o GFIP lá no PPP dela? Código 1. Código 1. A ausência de riscos, não tem a exposição a agente nocivo de forma efetiva. Beleza? Agora, se a Rociane, minha amiga, que está sempre aqui no Instagram também, se ela estivesse exposta a pacientes com doença infecto, e vejam bem, pacientes com doença infecto. Se eu sou técnico de enfermagem e trabalho na maternidade, por exemplo, eu estou atendendo as mamães e os bebês que estão lá, a gente espera que estejam muito saudáveis, inclusive. Eles vão ao hospital porque estão com uma doença infecto? Não. A mãe vai porque ela precisa dar à luz ao seu bebê. Não são pessoas com doença infecto. Essa técnica de enfermagem vai ter uma atividade especial? Não. Ah, mas pode ser insalubre por causa disso, daquilo, de material esterilizado. Pode até ser insalubre, mas não é especial, se não tem contato com pacientes com doença infecto. Então, beleza? Mas imagina que a Rociane tem, e ela está lá no hospital na ala Covid. Ela que atende lá os pacientes, chega com Covid, isola na ala e ela que vai lá. Então ela tem contato? Tem. Vai ser especial a atividade dela? Vai. Qual vai ser o código GFIP que vai no PPP dela? Código 4. Por quê? Porque contato com pacientes é 25 anos de exposição, é 6% de recolhimento de financiamento da aposentadoria, logo o código é 4, tá? Aonde que consta esse código para eu consultar? Para eu não, né? Para o DP da empresa consultar. Na tabela 2 do E-Social. Anota aí, depois vai no Google. Tabela 2 do E-Social. Aí você vai encontrar uma tabela com esses 4 códigos. 1. Não há exposição a agente nocivo. 2. Exposição a agente nocivo, 15 anos de exposição, 12% de financiamento da aposentadoria. Código 3. 20 anos de exposição, 9% de recolhimento. Código 3, tá? E o código 4, que é o mais comum de todos, 25 anos de exposição e 6% de recolhimento. Beleza? E essa tabela 2, pessoal, essa tabela 2 é um código que vai nos eventos de SST, nos eventos do E-Social da SST? Pela lógica, muitos acham que sim, né? Porque é uma conclusão do LTCAT. Qual é o setor da empresa ou qual é a área de assessoria aí que faz o LTCAT? Segurança do trabalho. Tem que ser assinada por um médico ou por um engenheiro. Então, o código GFIP que vai no PPP, obviamente, vai nos eventos de segurança do trabalho, certo? Errado. O código GFIP da tabela 2, ele compõe um evento da remuneração, porque é um tributo que é recolhido sobre a remuneração, que é calculado a partir do parâmetro deste código lá na tabela 2. E esse código da tabela 2, ele vai no evento S1200, que é remuneração. S1200, que é folha. Percebem? E aí vocês devem estar se perguntando, mas então como é que funciona isso? Se a contabilidade que tem que botar esse código, mas esse código nasce da conclusão de um laudo da segurança, como é que isso pode funcionar? De uma maneira muito simples, pessoal.
a segurança do trabalho e a contabilidade conversar, caramba. São dois setores que trabalham dentro da mesma empresa. Ou são duas consultorias que atendem o mesmo cliente. Então esse trabalho, ele é multidisciplinar. Ele tem que ter troca de informações. Para eu conseguir enviar o S2240, uma das informações que eu preciso é a matrícula. Pensa comigo agora. Não sei se vocês já alimentaram o sistema, já fizeram cadastro em sistema de S2240. Mas para vocês conseguirem enviar a informação do LTCAT que compõe o PPP eletrônico do trabalhador, uma das informações é a matrícula do cidadão. É a matrícula, é o cadastro do trabalhador. Quem é que gera esse número de matrícula, pessoal? É a contabilidade, é o departamento pessoal a partir do cadastramento do cidadão vinculado à empresa lá no evento S2200. Então, da mesma forma que eu, segurança do trabalho, preciso solicitar para o departamento pessoal da empresa o número da matrícula para poder enviar o 2240, o 2210 e o 2220, a contabilidade da empresa tem que solicitar para mim, segurança do trabalho, quais são as conclusões do LTCAT e quais funções tem qual código GFIP. Ô DP, me dá as matrículas aí do pessoal que foi admitido. Ô segurança do trabalho, me dá os códigos aí que eu tenho que usar para cada função aqui no recolhimento tributário, no evento sobre a folha. Vocês percebem? É uma via de mão dupla de informações agora, pessoal. O departamento pessoal e a segurança do trabalho tem que trocar informações porque um depende do outro para alimentar o seu sistema e enviar os eventos de uma forma coerente. E se isso não acontecer? A segurança pode estar declarando que é especial a partir da descrição das atividades, se o EPI é eficaz ou não e pelos códigos que está informando dos agentes nocivos. E a contabilidade pode estar deixando de recolher um tributo federal que a Receita Federal do Brasil vai fiscalizar a partir de um supercomputador com inteligência artificial. Aí um manda uma informação, outro manda outra informação divergente, o computador vai fazer assim, ó, pá, achei um problema aqui, uma empresa está sonegando o tributo. Aí vai disparar uma notificação que pode se transformar num auto de infração. E aí o auditor fiscal pode lançar o crédito por arbitramento se ele entender que aquela empresa está com tudo errado. Ele vai calcular ali da forma que ele julgar adequada o crédito, que é o valor que a empresa tem que recolher atrasado, mais a multa, mais correção monetária. Eu não gostaria de ser o engenheiro nem o contador dessa empresa, que por falta de comunicação e conhecimento colocaram a empresa em xeque com a Receita Federal do Brasil. E o dono da empresa recebeu do jurídico e do DP lá, que tem uma notificação da Receita, ele vai ter que ser informado disso, e ele vai querer explicações. E aí vocês vão ter que explicar o inexplicável. Isso aconteceu porque nós não conversamos. Interessante, né? E aí eu pergunto, como é que isso está na empresa de vocês? Você, contador, está conversando com o SESMIT da empresa? Se você é contador, dono de escritório ou trabalha no escritório de contabilidade, todos os clientes do escritório têm uma empresa que fez o LTCAT e passou as conclusões para vocês poderem alimentar o S1200 corretamente? Se vocês não estão fazendo isso, vocês estão colocando o cliente de vocês em risco. E lembrem que vocês têm um contrato de prestação de serviço onde o contador responde pelos seus atos. Tem muita gente que amanhã talvez vai estar verificando isso lá no escritório, né? Marcelo Tournier, sabendo que podem ser cobrados retroativos de até 5 anos, eu acho que a Receita Federal vai deixar esse boi engordar bem primeiro. Cara, eu não sei, sabe, Marcelo? Eu acho que eles não vão sair agora, em fevereiro, março, já catando multa, catando notificação para as empresas. Eles vão fazer ações ordenadas, ações coordenadas, muito provavelmente, tá? Mas é fato que eles têm até 5 anos, tá? Então, assim, os envios porcaria que a gente pode estar fazendo agora, de janeiro de 2023, que nós temos até agora
terça-feira que vem, né, até dia 15, que nós temos para enviar, a Receita Federal pode catar esse tributo que nós não recolhemos lá em dezembro de 2028, meus amiguinhos. Dezembro de 2028. Ela pode retroagir até janeiro de 2023, porque são 5 anos, tá? Eu não acredito que eles vão ficar tanto tempo assim, porque se eles fizerem isso, demorar demais, vai ter todo um movimento empresarial, e aí vai envolver política, e aí vai brigar com peixe grande. Então eu acredito, e acreditar é um ato de fé, mas eu creio que em algum momento ainda desse ano vai começar a ser disparadas notificações como uma forma de alerta. Algumas empresas vão se lascar, vão ter que recolher tributo atrasado, isso vai acontecer, mas eu acho que, de novo, eu não tenho certeza, isso é percepção minha, não posso afirmar nada, mas eu acho que vai ser um tanto quanto brando esse primeiro ano, para as empresas caírem na real e dizer assim, realmente entrou o PPP eletrônico, a Receita está fiscalizando, tudo que aquele pessoal da segurança do trabalho vinha falando há anos começou a acontecer, é melhor a gente começar a fazer gestão, senão nós vamos perder muito dinheiro. E o nível de importância da segurança do trabalho, que só falava de EPI, INR, fiscal, que nunca aparecia, vai sair daqui e vai vir para cá. Nós vamos passar para o nível estratégico do negócio. Tô falando muita bobagem, pessoal? Alguém tá achando que eu tô viajando na maionese, que não faz sentido nenhum o que eu tô explicando? Vocês me falem aí, tá? Senão eu paro a live aí e vou lavar a louça aqui. Torço para que seja cobrado esse ano. Eu também torço. Enviou errado, cruzou o 2240 com 2220. Deu erro, eu não sei, tá? Mas deu divergência, vai ser bom para a área. Eu também acho. E é bom para a empresa também, pessoal. É bom para a empresa que logo ela seja fiscalizada e logo ela entenda o que é o certo, o que é o correto que ela tem que fazer a partir de agora, tá? Então, quanto antes ela cair na real, melhor para ela, menor o prejuízo. Vamos ver aqui a pergunta da Cláudia Garcia. Muito obrigado. Rociane disse que eu sou um espetáculo. O que é isso? Quem sou eu para ser espetáculo? Talvez é porque eu cortei o cabelo, fiz a barba, né? Mas não sou não. Sou só um colega de vocês aqui, curioso, estudioso e que fala bastante, tenta compartilhar um pouquinho, tá? Referente à documentação das fazendas, como o governo vai saber os riscos? Um trator é necessária avaliação de vibração? Sim, Cláudia. O trator é necessária avaliação de vibração, a colheitadeira também, o caminhão que transporta adubo, que transporta o grão, também é necessário fazer avaliação de vibração. E o governo não tem que saber. Quem tem que saber dos seus riscos, Cláudia, é o próprio empregador, é a própria empresa, certo? Então, assim, quem é que tem a responsabilidade de fazer a avaliação dos seus riscos e todas as medidas de controle, e se for necessário recolher os seus tributos, e se for necessário pagar o adicional para os seus trabalhadores, e se causar algum dano para o trabalhador, pagar a indenização para esse trabalhador se ele entrar na justiça? Quem é responsável por tudo isso? É o empregador. Quem é responsável por fazer a avaliação do seu KNAI preponderante, definir a sua alíquota do Gildrate, fazer o recolhimento, fazendo o seu autoenquadramento, é o empregador. Entende? Então, é a própria empresa que tem que saber os seus riscos. O governo, ele não tem que presumir nada. Agora, se essa empresa for fiscalizada, e aí sim vai ser um fiscal qualificado para avaliar se a empresa reconheceu os riscos corretamente ou não, ela vai sofrer as penalidades previstas em lei, tá? E um acidente de trabalho grave, por exemplo, desse trator aí, tá? Desse trator que está totalmente irregular, nem freio não tinha, o cara não tinha treinamento, não tinha nada. E o trator esmagou e matou o operador lá, tá? Se for denunciado, ela pode responder na Justiça do Trabalho, ela pode ter interdição das máquinas da fazenda e multa do Ministério do Trabalho através das NR, pode ter interdição e vai perder dinheiro porque não vai ter máquina para trabalhar. A família pode pedir indenização na esfera civil, pode ter ação regressiva na esfera previdenciária, vai aumentar o FAP na esfera tributária,
se a agroindústria for optante de recolher o SAT pela folha de pagamento, né, porque pode ser substituído pelo 0,1% sobre a comercialização da receita bruta, e talvez agora eu dei um nó na cabeça de muitos aí. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, várias esferas do direito diferentes podem ser alcançadas a partir de um acidente de trabalho, e aí tanto faz se é uma fazenda lá no Rincão del Prata, que é um confim aqui do Rio Grande do Sul, se é um hospital, se é uma metalúrgica, se é um frigorífico, se é uma cooperativa de catador de lixo, se é uma escola, se é uma funerária, se é um puteiro, se é sei lá, uma escola de inglês, se é uma universidade, se é uma indústria química, se é uma indústria de eletrificação, uma empresa de eletrificação, se é uma usina, se é uma obra rodoviária, se é construção civil, tanto faz. O governo não tem que saber os riscos da empresa. A empresa tem que identificar seus riscos, tomar todas as providências, pagar o que tiver que pagar, recolher o que tiver que recolher de tributo, e se a fiscalização vier, tem que estar tudo certo. E se não tiver tudo certo, vai perder mais dinheiro ainda. É o momento de nós mostrar que segurança do trabalho é muito mais barato do que os seus efeitos colaterais. E nós temos que ser bons comunicadores nesse momento, nós temos que ter bons argumentos, pessoal, e para ter bons argumentos, vocês precisam estudar, se qualificar e se atualizar, tá? O Marcelo Turner tá rindo aí que eu falei de um puteiro, porque eu tenho um cliente, tá? Eu tenho um cliente que é uma casa noturna, para falar um nome mais adequado, tá? E tem 2 seguranças que são CLT, e eu tenho como cliente. Por que não, né? E quando existem os agentes nocivos à saúde, a empresa coloca que não existem agentes. Aí é crime, tá, Vico? Agora sim, existir riscos, existir agentes nocivos, automaticamente significa que eles estão acima do limite de tolerância, que a exposição é efetiva, que é permanente, que não tem a neutralização? Não sei, tá? Pode ser que exista, por exemplo, solda, e eu vou fazer a avaliação ambiental dessa solda e a quantidade é muito pequenininha, está muito longe do nível de ação. E aí, pelo manual de orientação do E-Social, eu não sou obrigado a informar esse agente. Agentes físicos e químicos, eu só tenho a obrigatoriedade de informar quando ultrapassam o nível de ação. Então, mesmo que eu tenha os fumos metálicos ali, que fumo metálico não é risco, né? Fumo metálico é um estado físico da matéria. Mas dentro desse fumo metálico pode ter metais ali que podem ser agentes nocivos, potencialmente. Se a quantidade deles for muito abaixo do nível de ação, eu posso informar a ausência de riscos. E tá tudo certo. Entendeu? Olha como é importante ter conhecimento dessa parte toda aí. O trabalhador que aplica herbicida e não recebe adicional de insalubridade, mas os exames complementares inerentes à atividade e acabou a pergunta, foi alterado. Assim, Luciana, se ele aplica e não recebe o EPI, quer dizer, ele não recebe o adicional de insalubridade e os exames estão alterados, se realmente a alteração do exame for comprovado que é em função da exposição a esse agente, é porque de fato ele não está tendo a proteção adequada, tá? Então, tanto ele pode cobrar o adicional de insalubridade, porque a empresa não vai ter como provar que fazia a proteção dele, quanto, dependendo do grau da doença, e da lesão, da perda que ele tiver, ele pode processar a empresa por danos morais. Porque ninguém trabalha para ficar doente, a gente trabalha para tirar o nosso sustento, tá? Se ficou doente é porque a empresa foi omissa com alguma regra de segurança. Tanto uma doença como um acidente, tá? Félix Rodrigo, complicado é quando o terceiro utiliza reta escavadeira irregular na obra. Tira o terceiro da obra, quem é que manda na obra? A obra não tem dono, não? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Muito obrigado pela explicação. De nada. Ter tudo quantificado é a garantia jurídica da empresa. Sem pode desencadear sérios problemas. Não adianta falar que tem se não tiver a perícia. Aí a coisa fica feia. Exatamente, pessoal. Não tem como inventar lorota agora, tá? Porque o dia que for fiscalizado vai ter que provar o que botou nos laudos e o que enviou no E-Social. Vai ser bem pior depois. E acabaram-se as perguntas aqui. Vocês puxaram uma fila de questões aí que rendeu aí um bom bate-papo para nós, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, tá? Os campos do PPP.
como é que os campos do PPP, da onde que vem as informações que preenchem os campos do PPP, pessoal? Lá na razão social da empresa e no KNAI da empresa, esses campos não são da SST, é lá do evento S1000 e S1005. É o cadastramento da empresa no E-Social, que vem aquela informação. Por quê? Porque o trabalhador, pelo seu PIS, pelo seu NIT, ele foi vinculado àquela empresa. Então, puxa daquela empresa lá esses dados para esse campo. As informações referentes ao trabalhador, nome, data de nascimento, número do CPF, do PIS, ali, sexo, e etc. Tá? Data de admissão. Da onde que vem essas informações que é preenchido lá no PPP eletrônico? Do evento S2200, que é o cadastro inicial do trabalhador. Se ele teve algum acidente, da onde que vem aquele campo ali preenchido? Do S2210, que é um evento de segurança do trabalho que substituiu a CAT. A exposição a agente nocivo, descrição da atividade, se tem EPI, se tem EPC, se é eficaz, se não é. O preenchimento daquelas perguntinhas ali sobre a hierarquia, sobre higienização, sobre os CA válidos, sobre a troca periódica dos EPIs, que tem que ser sim ou não. Da onde que vem isso? Do LTCAT, do evento 2240. E o código GFIP, como eu já expliquei, ele não é um evento, por mais que ele é um derivado do LTCAT, é uma informação que é extraída do S1200, que é o evento de remuneração, que é o evento de folha desse trabalhador. Então percebam que nós temos vários eventos diferentes, alguns de SST, outros de departamento pessoal, contabilidade, que compõem o PPP eletrônico lá no aplicativo Meu INSS. Beleza? Vamos ver aqui mais perguntas. Referente à exposição a frio, não há mais necessidade de ir no LTCAT? Elton, nunca houve, tá? Exposição a frio nunca precisou estar no LTCAT. Então agora simplesmente tu não tem nem código. Tu não tem nem código para informar frio, porque ele nunca esteve lá no anexo 4 do decreto. Quais são os agentes nocivos, pessoal, ou atividades? Tá? Tem algumas atividades que têm códigos, fora isso são os agentes nocivos que podem ser qualitativos ou quantitativos. Tá? Quais são os que devem ser avaliados no LTCAT? Apenas e tão somente os que estão listados no anexo 4 do decreto 3048. Então vocês vão agora, depois da live, botam no Google ali, decreto 3048. Aí vocês vão pegar a barrinha de rolagem aqui em cima e vocês vão rolar até aqui embaixo. E aí vai ter dois links ali. Vai ter o primeiro link, anexos 2 a 4, que tem o anexo 2, onde tem as listas A, B e C, que tem o nexo técnico previdenciário, que é a ferramenta que o perito do INSS usa lá na perícia, que é outro assunto muito interessante, né? Que até tem uma pergunta aqui para falar sobre isso. Mas vocês vão descer lá no anexo 4, dá um Ctrl F e escreve anexo 4 em romanos. Finalmente eu descobri para que serve números romanos. É para pesquisar a legislação, tá? Porque desde a quinta série eu não sei para que servia aquela porcaria lá. Tá? Agora eu sei, para legislação é em números romanos. Então vai anexo IV, anexo 4. E aí vocês vão ter os agentes químicos, físicos e biológicos. E algumas atividades ali nos físicos e biológicos que também são codificados. Estes agentes são os únicos que devem ser avaliados no LTCAT. Ali não tem frio, ali não tem umidade, ali não tem ergonomia, ali não tem risco de acidente, pessoal. Tá? Ali só tem físicos, químicos e biológicos e alguns. Não tem todos não que vocês podem reconhecer no PGR. Não, olha só, não são todos os riscos do PGR que vão constar no LTCAT. LTCAT não tem nada a ver com insalubridade. Anota bem grande, pega uma folha bem grande, assim, escreve grande assim, ó. LTCAT não tem nada a ver com insalubridade. LTCAT que fala de insalubridade não serve para porcaria nenhuma. Escreve isso bem grande. E se o engenheiro de segurança da empresa que vocês trabalham bota insalubridade no LTCAT, vocês podem afirmar com toda a certeza do mundo que está errado o laudo dele e pode dizer que foi eu que falei. Que se ele quiser vir conversar, eu explico para ele. Eu mostro a base legal para ele, eu provo para ele que está errado. Pelo amor de Deus, chega disso aí já. Beleza? Quando existe o risco ruído acima do limite de tolerância, já caracteriza a aposentadoria especial pela instrução normativa número 128, no seu parágrafo único do artigo 290? Sim. Essa discussão do ruído, pessoal,
essa discussão do ruído, ela vinha se estendendo nos tribunais até chegar no STF, no Supremo Tribunal Federal, onde em 2015, há 8 anos atrás, eles emitiram a Área 664335, onde dizia que para fins de aposentadoria especial, o ruído não descaracterizava a partir da proteção com EPI. Tá? Isso estava rolando aí nos tribunais, ela vinha sendo usada até pela Receita Federal para ser cobrado a aposentadoria especial, desconsiderando o EPI, para o agente físico ruído. Tá? A IN 128, de março do ano passado, ela trouxe no seu parágrafo único do artigo 290 o texto dizendo que no âmbito do PPP, para fins de aposentadoria especial, o EPI não descaracteriza atividade especial. Ou seja, a instrução normativa, ela confirmou o que já vinha sendo discutido nos tribunais e que o STF já tinha decretado lá a partir da... Decretado não, porque não é decreto, né? Que ele já tinha despachado lá com a Área 664335, tá? Assim, a empresa é obrigada a acatar isso? Olha, para não ter questionamento nenhum da Receita, sim. Qual que é a minha orientação para os meus clientes? Vamos trabalhar com medidas de engenharia e medidas administrativas para reduzir a exposição do trabalhador ao ruído e reduzir a dose diária que fique abaixo do limite de tolerância, usando fator de dobra 3. Para não ter questionamento, mesmo medindo com a NHO 01, usando o Q3, que na minha opinião é o correto, que ele vai chegar no limite de tolerância mais rápido do que com o Q5, ainda assim vamos dimensionar medidas que a dose fique abaixo do limite de tolerância, vamos laudar isso com dosimetria, fazendo um ciclo representativo da jornada ou de toda a jornada, vamos embasar tudo isso bonitinho na LTCAT que a gente não vai ter problema com a Receita Federal. Tá? Agora, existem outras linhas de raciocínio sobre isso? Existem. Existe um parecer do CNI, da CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, do jurídico, né, do CNI, que já foi até amicus curiae do STF, inclusive em algumas questões, dizendo para a empresa que se ela tiver um PCA robusto, se ela tiver provas de que realmente ela faz uma boa gestão da exposição a ruído, ela não deve recolher o tributo. E aí a empresa que tome a sua decisão, entendeu? Eles fazem inclusive uma boa argumentação. Quem quiser esse parecer do CNI, não tiver acesso a esse parecer, pode me procurar que eu tenho esse parecer em PDF e eu dou um jeito de mandar para vocês, beleza? Então esse parecer ele é muito bem embasado, inclusive ele diz que não pode uma decisão jurídica simplesmente generalizar, resumindo, tá? Generalizar de tal forma que o INSS sempre tem que pagar o pato e a empresa junto, porque quem vai ter que recolher o tributo é a empresa. E o INSS vai ter que conceder o benefício. Então a empresa, ó, pum, paga o tributo. E o INSS, pum, libera o benefício. Tá a empresa dando dinheiro e o INSS dando dinheiro em favor do segurado. Quando o ônus da prova, o meu EPI não era eficaz para mim. Bom, a empresa está dizendo que era. De quem é o ônus da prova? Eu que estou afirmando. Então eu tenho que ingressar na justiça contra o INSS e o INSS, por sua vez, vai judicialmente daqui a pouco até despachar uma perícia nessa empresa para comprovar quem é que está certo na história e aí sim vai ter essa discussão aí. Mas com essa definição aí da IN que vem se estendendo desde a área 664335, essa discussão acaba antes de começar, né? Dá favorável ao trabalhador sempre que for acima do limite de tolerância e acabou. É um assunto longo, tá, pessoal? Mas eu tentei aqui deixar claro. Ficou claro? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou estou falando só abobrinha? Vocês me digam aí, tá? Em relação aos produtos de limpeza utilizados pelo pessoal de serviços gerais, sai considerado insalubre se o trabalhador fizer EPI, se for treinado? Não achei nada na tabela. Que tabela, minha amiga? Não existe tabela para isso não, tá? Nós temos que fazer sempre avaliação. Assim, uma coisa vocês têm que aprender, pessoal. As respostas, eu gostaria que fossem, tá? Mas as respostas, infelizmente, elas não são tão simples como a gente gostaria. Chega muita pergunta assim: a faxineira lá de casa usa água sanitária 3 vezes por semana, é insalubre? Poxa, se eu tivesse a capacidade de laudar isso a partir de só esse parágrafo, eu estava milionário, porque eu faria laudos incontestáveis a partir de um relato breve da pessoa. Só que isso não existe, tá? Isso não existe.
É alcalino ou não é alcalino? É diluído em água ou não é? Qual é a concentração? Tem que fazer avaliação, não tem outros riscos, etc, etc, etc. Por isso, meus amigos, que existem laudos. Como é que eu vou substituir uma avaliação pericial que embasou um laudo técnico de engenharia com uma simples afirmação com pouquíssimas informações? Não tem como. Essas discussão rasa, essas discussões superficiais de grupo de WhatsApp, cuidado. Pessoal, o soldador que solda com solda MIG é insalubre? A resposta é depende. Depende. Qual que é a concentração dos metais que tem ali no ambiente? Se a concentração for acima do limite de tolerância, ele está protegido com o respirador? Mas está protegido de verdade? Existe um PPR, seguindo o manual da Fundacentro, embasado na portaria 672? Foi feito teste de vedação? Tem controle de entrega? Tem treinamento? Tem fiscalização de uso? É eficaz, então, esse EPI? Sim. Se tem tudo isso, não é insalubre. Se não tem isso, é insalubre. Se a empresa botou uma coifa e reduziu a concentração abaixo do limite de tolerância, não é mais insalubre. Vocês estão percebendo que tem muitas variáveis para ser avaliadas para a resposta ser simples? Então, o que eu percebo que o pessoal busca são respostas simples para coisas complexas. E, infelizmente, amiguinhos, não existe. Por isso que necessitam laudos, avaliações ambientais, caracterização do tipo de exposição, avaliação da FISPIC, avaliação do CA do EPI, programas de proteção respiratória, programa de conservação auditiva. Sabe? São muitas avaliações que têm que ser feitas. A nossa área ela é técnica. Ela não pode ser tão superficial às vezes. Beleza? Beleza? Ah, tu é top. Não sou não. Eu só sou exibido aqui, vocês acreditam em mim. Quando a empresa não quer fazer a AET para incluir no PGR-GRO, o problema é dela. Ela vai arcar com as consequências. Não tem muito o que fazer, tá? Oi, Juju. Minha filhadinha entrou aí. Segura os palavrões, Jonathan. Tem criança na área. Tabela do E-Social para produtos químicos. Tabela 24. Você vai encontrar os agentes físicos, químicos e biológicos na tabela 24, que ela copia basicamente os agentes lá do anexo 4 do decreto. Ela pega todos os agentes lá e codifica numa tabela para poder ser preenchido o XML do evento S2240 e a partir da sua conclusão define o código da tabela 2 que vai no evento 1200. Simples, né? Fala, Fernando Alves, maior especialista em bombeiro civil do Brasil. Exatamente, a área técnica, não tem como achar a resposta no Google. Alguma coisa a gente até acha no Google, né? Uma referência, mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Beleza, terminei os comentários, tem uma pergunta aqui na caixinha. Deixa eu ver, Onde é que tá a pergunta? Aqui, ó. A comunicação de acidente não faz mais pelo CAT Web, agora só informando no E-Social, por parte do empregador. Sound Media. Eu não gosto quando eu não sei o nome da pessoa, me sinto mal em não falar o nome da pessoa. Por parte do empregador, não se usa mais o CAT Web, tá? O empregador, CNPJ, empregador, só pode enviar a partir do E-Social. Inclusive empregador doméstico, tá? Doméstico é isento de S2240, 2220, mas tem que enviar a CAT se ocorrer acidente. Beleza? Agora, o CAT Web ainda funciona? Funciona. Se vocês pegarem na mão de vocês o aplicativo do meu INSS, vocês logarem aí com o CPF e senha.gov de vocês, vocês vão ter a opção de vocês mesmos abrir uma CAT para vocês. Qualquer trabalhador pode abrir a sua CAT, tá? O sindicato pode abrir uma CAT, o médico pode abrir uma CAT, certo? E se vocês clicarem no módulo que vocês querem abrir uma CAT, uma nova CAT, CAT de abertura, CAT inicial, quando vocês clicarem nisso, o aplicativo vai redirecionar vocês para o CAT Web. Vocês já fizeram essa experiência? Se não fizeram, façam. Então o CAT Web para o segurado, para o trabalhador, ele ainda funciona. Para empresas, neca de pitibiriba. Precisa ser exclusivamente pelo E-Social, porque isso vai parar no teu PPP eletrônico. Beleza?
Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, vamos encerrar, né? 45 minutos, já tá bom de live já. Vamos encerrar, vocês não aguentam mais, né? Também tô cansado já aqui. O que mais? Estou cursando segurança do trabalho, pretendo atuar na área, sou do Piauí. Seja bem-vinda a um momento muito promissor, minha amiga. Aproveite o momento, estude os temas que são relevantes a partir do e-social, tá? Para o DP, se quiser acessar o e-social e abrir uma CAT, precisa ter até o certificado digital. O colaborador abre direto pelo celular. Exatamente. A Raquel Souza, chegou agora. Epa! E nós estamos terminando a live. Epa! Mas tem bastante coisa interessante aí, tá, Raquel? Pode assistir a live que ela vai ficar gravada. Certo, amiguinhos? Explica pra gente FPAS. Não é minha área de especialidade. Essa eu vou ficar devendo também, tá? Certo, queridos? Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Espero que as minhas palavras meio doidas aqui, meio objetivas demais, às vezes, um jeito de explicar um pouco diferente, mas espero que tenha agregado alguma coisa nova para vocês, tá? Se vocês gostaram da live, espera ela entrar no feed, vai lá e curte ela. Duvido vocês fazerem isso por mim, em retribuição aqui ao tempo que eu doei para vocês, tá? E a Dani Sampa tá dizendo que perdeu, não perdeu nada, tá, Dani? Pelos comentários do pessoal aí, ver se eles gostaram da live, que eles estão comentando agora, foi uma porcaria, foi uma droga, é o que eles estão comentando agora. Mas se algum comentou que foi boa, tu pode assistir ela gravada no feed daqui a pouquinho, beleza? Quero fazer o curso do FAP com você, então me chama no direct que eu já te mando o link e nós temos aula amanhã. Amanhã nós temos aula com a Amanda, pode entrar na turma. Entra agora na turma, me chama no direct quem quiser entrar na turma e não tem problema. E lá o bicho pega. Beleza, ó, o Gustavo é meu aluno, ó, tá dizendo que o curso é bom. Bom, ele falou sensacional, fico até envergonhado com isso. Certo, pessoal? Um abraço, um beijo pra vocês, então, até a próxima. Tchau, tchau.